Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está presente aqui. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo, por meio do teu Santo Espírito, se faz presente aqui. Ele habita no meio de nós. Senhor, que nós possamos honrar a tua presença e manifestar a tua face nesse momento. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que nós possamos ser ministrados por sua palavra, que nós possamos ser transformados pela verdade que flui do teu evangelho, que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. E eu oro também, Pai, para que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Permaneçam firmes no Senhor. Quem nunca ouviu um conselho ou foi exortado com palavras parecidas com essa antes na sua vida? Muitas vezes pessoas vêm nos procurar para contar os seus problemas. Algumas pessoas só querem apenas desabafar. Outras querem receber um direcionamento. De qualquer forma, elas vêm até nós porque enxergaram em nós pessoas que representam o Senhor para elas, aqui e agora. Nem que seja como pessoas que podem lhe assegurar o perdão dos pecados, ou como pessoas que podem orar por elas, ou simplesmente pessoas que possuem uma palavra que venha do Senhor. E no meu caso, por mais que eu tenha estudado matérias no seminário e tenha lido livros sobre chamados aconselhamento bíblico, muitas vezes o que eu tenho a dizer é um tanto quanto constrangedor. É complicado, né? E normalmente quando isso acontece comigo, o que eu tenho a oferecer, mais do que um conselho, um direcionamento, eu ofereço uma oração. Afinal de contas, eu creio que a oração será muito mais útil e mais efetiva do que qualquer direcionamento que eu possa trazer. E eu não estou falando mal dos meus direcionamentos, às vezes eu acredito que meus direcionamentos podem até ser bons. Mas a oração realmente é muito mais frutífera do que qualquer outro conselho que eu possa oferecer. Mas, se existe um direcionamento que eu sempre tenho que trazer e que eu possa oferecer em qualquer situação, por mais que seja numa situação em que eu realmente tenha domínio da situação, eu posso falar, você deveria fazer isto ou aquilo, ou em que eu apenas fique no, é complicado, né? O direcionamento que eu tenho é esse que o apóstolo Paulo trouxe para os filipenses. Permaneçam firmes no Senhor. Fica firme no Senhor, meu irmão. Esse é um conselho simples. Mas esse é o conselho mais importante que eu ou qualquer outra pessoa possa oferecer. Não importa o que vier a acontecer a minha e a sua vida, o mais importante para o cristão, não importa qualquer que seja a circunstância, a dificuldade, o dilema que nós estejamos passando, é que nós devemos permanecer firmes no Senhor. Nada pode ser mais benéfico para nós cristãos do que permanecer firme, do que caminhar junto com o Senhor. Mas como Filipenses, o livro, apresenta o que seria permanecer firme no Senhor? Bom, quando Paulo estava na prisão, ele continuou firme no Senhor. Ele continuou firme de tal maneira que toda a guarda pretoriana ficou impressionada com a forma como ele permaneceu firme no seu testemunho sobre o senhorio de Jesus. A prisão de Paulo, que poderia até mesmo desestimular alguns irmãos, por causa da forma como ele se portou e permaneceu firme, na realidade estimulou mais pessoas a pregarem o evangelho. Afinal de contas, ele estava firme no Senhor. Firme no Senhor, Paulo sabia que ele deveria permanecer vivo para a pregação do evangelho. Por mais que ele desejasse partir dessa vida, afinal de contas, quem gostaria de permanecer numa vida de sofrimentos, sendo constantemente preso, alvejado, levando chibatadas, ou até mesmo estando em situações em que seu navio está afundando? Era muito melhor partir e estar com o Senhor. Deixar os sofrimentos para trás de uma vez por todas. Mas Paulo, firme no Senhor, sabia que ele deveria permanecer vivo. Nas palavras do próprio Paulo,
para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Permanecendo firme no Senhor, Paulo passou a entender que o sofrimento em Cristo e por causa de Cristo é uma graça. E é uma graça que Paulo diz para os filipenses que eles também receberam. Firme no Senhor, Paulo abriu mão de seus interesses pessoais, a fim de servir aos interesses dos outros. E é justamente isso o que Jesus faz. Ele abriu mão de sua glória, esvaziou a si mesmo, e ele que, como o nosso texto traz, textos anteriores traz em Filipenses capítulo 2, era a imagem de Deus, decidiu tomar a imagem de um servo humilhado. Na cruz, Jesus tomou a imagem do mais desprezível ser humano, o possível. E Jesus fez tudo isso, não por seus próprios interesses pessoais. Ele abriu mão dos seus interesses. Ele abriu mão de sua glória. Mas ele fez tudo isso pelos interesses dos outros, pelo bem dos outros. E por isso mesmo ele foi glorificado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Além disso, firme em Cristo, Timóteo é alguém que não buscava os seus próprios interesses, mas buscava servir aos interesses dos outros. Assim como o exemplo de Cristo Jesus, que Paulo descreve um pouco antes de contar a história de Timóteo. Epafrodito também, ele que era um membro conhecido da igreja de Filipe, ele foi enviado para auxiliar Paulo em suas necessidades na prisão. E ele, por causa disso, ficou doente e, como Paulo vem nos dizer, perto da morte, mas ele foi curado. Ele somente foi e se colocou nessa situação com o objetivo de auxiliar Paulo, porque ele estava firme em Cristo. E ele não viveu olhando para os seus próprios interesses, mas para os interesses dos outros. No caso, para o interesse do próprio apóstolo Paulo. Já, por outro lado, nós temos o exemplo contrário, aquele que seria um mau exemplo. O exemplo contrário fica por conta dos maus obreiros, que no capítulo 3, Paulo exorta que os filipenses evitem, porque eles não estão firmes em Cristo Jesus. Eles gloriavam, por outro lado, não em Cristo, mas na sua carne, isso é, no seu órgão circuncidado. Não é como se eles fossem legalistas que se orgulhavam da sua capacidade de fazer e obedecer a Deus, mas simplesmente no fato de que eles receberam a circuncisão. E eles acreditavam que todos os gentios deveriam fazer o mesmo que eles. Não que Paulo acreditasse que os judeus deveriam abandonar a circuncisão e depois seguir Jesus Cristo, ou que ele achasse que Deus havia abandonado a sua aliança com os judeus, ou como se a aliança houvesse caducado ou alguma coisa do tipo. Ou que Deus então passou a lidar com os judeus de uma maneira diferente, abandonando eles. A simples verdade é que para Paulo os judeus deveriam permanecer judeus, só que agora com uma fé em Jesus Cristo. E os gentios deveriam viver um novo estilo de vida em Jesus Cristo, mas também sem se tornarem judeus, como gentios em Cristo. Por meio do recebimento do Espírito de Cristo, quando os gentios são batizados e por causa da fé, da fidelidade de Jesus, os gentios também se tornam filhos de Abraão. Judeus deveriam continuar como judeus, como filhos de Abraão, servindo a Cristo. E os gentios deveriam se tornar gentios em Cristo, participando de Cristo, para que dessa forma eles possam ter acessos às bênçãos da promessa. Cada um à sua maneira, cada um à sua forma, sem tentar fazer com que um se torne outra coisa a qual ele não é. Eles então podem receber a bênção divina. Nesse contexto dessa briga com esses maus obreiros, com esse mau exemplo, onde logo depois Paulo se coloca como um verdadeiro exemplo a ser seguido. No capítulo 4, no versículo 1, nós encontramos o seguinte: assim, meus irmãos amados e muito queridos,
alegria e coroa minha. Permanecei firmes no Senhor, amados. E aqui, meus irmãos, eu peço para vocês um momento para fazer uma breve observação. Observe a forma amorosa como o apóstolo se refere a essa comunidade. Alegria e coroa minha. Algo assim somente poderia ser dito dentro de um relacionamento profundo, onde as pessoas vivem íntimas e profundas experiências de afeto e amor. O Rafael fez questão de ministrar para nós algumas semanas atrás que o povo da terra de Filipos possuía um sentimento de orgulho um tanto quanto nacionalista, visto que aquela cidade era habitada por diversas pessoas que lutaram e venceram as guerras civis de Roma e estabeleceram César como o imperador. E por isso, nós entendemos que eles não eram muito abertos a abrir mão do seu estilo de vida, principalmente para povos estrangeiros como os judeus. Mas aqui nós temos um judeu se alegrando pela vida de filipenses, afirmando que eles são a alegria e a coroa deles. Paulo ofereceu a sua vida em favor dos filipenses. E eles ofereceram as suas finanças pela vida de Paulo. E, meus irmãos, oferecer dinheiro para os outros em oferta, não seguindo o caminho de Mamon, meus irmãos, isso é um verdadeiro milagre. Eu tenho que falar para vocês. E os filipenses, eles se colocaram em uma situação adversa por causa do evangelho, ao ponto de Paulo poder afirmar que eles receberam a graça de sofrerem por causa do evangelho, pois eles se alinharam com um estrangeiro. Até mesmo Epafrodito se colocou em uma situação de vida e morte por causa de Paulo. Meus irmãos, essas são as coisas que o evangelho é capaz de proporcionar a todos nós. A tão sonhada união de povos diferentes. A quebra de barreiras, de inimizades étnicas, como a que provavelmente poderia existir entre filipenses e judeus, foi quebrada pelo poder do evangelho. Inimizades étnicas milenares, como a dos israelitas e a dos palestinos, também podem ser rompidas pelo poder do evangelho. Coisas que o evangelho tem poder de gerar, de reconciliar o irreconciliável, de corrigir o quebrado, de purificar o corrompido, de fazer o novo surgir do nada, de fazer o impossível acontecer. Meus irmãos, que a nossa oração seja pelo estabelecimento dessa novidade no meio desses conflitos que nós temos presenciado e vistos em nossas televisões e celulares e jornais nos últimos dias. Agora, observação fechada, podemos voltar para o nosso sermão. Meus irmãos, considerando tudo o que Paulo ensinou em Filipenses sobre permanecer firme em Cristo e principalmente sobre o exemplo de Jesus e o exemplo de todas as pessoas que Paulo apresentou como dignos de imitação, Timóteo, Epafrodito e o próprio Paulo, ele se volta então para duas irmãs, para duas mulheres que provavelmente eram líderes naquela comunidade. E ele afirma no versículo 2: exorto Evódia e exorto Sintique a que cheguem a um acordo no Senhor. Sim, peço também a ti, Císigo, ajudai-as. Elas combateram comigo pelo evangelho, com Clemente e com os outros colaboradores cujos nomes estão no livro da vida. E de repente, meus irmãos, no versículo 2, nós somos lançados dentro dos conflitos da comunidade de Filipos. Aquela comunidade que parecia tão perfeita, nós vemos que até mesmo a comunidade perfeita possui algumas picuinhas, não é mesmo? E parece que tudo que Paulo estava ensinando, toda essa carta sobre o seguir o caminho de Jesus Cristo, de imitar o exemplo de abnegação em favor de outras pessoas, de se preocupar mais com o interesse dos outros do que com seus próprios interesses, de como outras pessoas conseguiram imitar o exemplo de Jesus, para evitar que, por exemplo, possa acontecer coisas como nós vemos até hoje, em que as pessoas falam que, mas Jesus consegue, claro, ele é Deus, né? Eu sou homem, ele é Deus, ele consegue, eu não conseguiria. E Paulo apresenta esse exemplo de diversas pessoas que conseguiram seguir
o exemplo, imitar o exemplo de Jesus. Meus irmãos, tudo que Paulo apresentou em Filipenses faz sentido agora. Paulo pretendia fazer com que essas duas irmãs, que provavelmente eram líderes naquela igreja, se acertassem. Qual a natureza do desentendimento delas? Nós não sabemos. O que sabemos é que Paulo tinha muita estima por elas duas. Afinal de contas, até ali, elas haviam sido figuras de extrema importância na luta pelo Evangelho. E elas estiveram ao lado de Paulo, de Clemente, Zízigo e tantas outras pessoas que nós não conhecemos o nome nessa luta. E era uma tristeza que agora elas estivessem com algum tipo de desentendimento. A união dessas mulheres poderia trazer mais frutos para o Evangelho. E Paulo estava muito interessado nisso. Por fim, meus irmãos, logo após nós entendermos o motivo de Paulo ter colocado toda a beleza do texto de Filipenses ali, até mesmo nós podemos entender por que nós temos acesso a esse hino cristológico do capítulo 2. Se não fosse pela briga dessas duas, provavelmente nós nem mesmo teríamos conhecimento desse hino, não é mesmo? Por fim, Paulo caminha para o final de sua carta, repetindo o refrão que permeia todo esse texto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria no Senhor é o refrão de Filipenses. Não se trata de uma alegria qualquer, mas de uma alegria que está localizada no Senhor. Uma alegria que somente é possível quando estamos enraizados nele, unidos a Cristo, participando de uma forma mística no próprio Jesus Cristo. Uma alegria que somente é possível para aqueles que estão nele, uma alegria que somente é possível para aqueles que estão firmes em Cristo. Assim como a alegria deve estar no Senhor, se vocês repararem no versículo 2, Evódia e Sintique também, elas deveriam estar de acordo ou possuir a mesma mente no Senhor. Meus irmãos, a vida do cristão deve acontecer em completa união, inserida na pessoa de Jesus. União com Cristo é a chave para nós entendermos doutrinas como justificação, salvação, perdão dos pecados, ressurreição e tantas outras coisas. Mas ela também não é apenas a chave para entendermos esses grandes temas e blocos de doutrina. Mas a nossa alegria deve estar no Senhor. O nosso entendimento mútuo deve estar no Senhor. A nossa vida cotidiana, a nossa devoção diária, ela deve acontecer em participação em Cristo, no Senhor. Meus irmãos, o desejo de Paulo era de que aqueles irmãos se alegrassem no Senhor, e que em meio a toda e qualquer dificuldade, eles tivessem a plena confiança de que Deus está no controle de suas vidas, de que todo o sofrimento, todas as dificuldades que eles estavam passando, deveriam ser para eles não motivo de vergonha ou de tristeza, mas motivo de alegria. Afinal de contas, eles estavam unidos a Cristo. Eles ganharam uma nova pátria celestial, e logo eles teriam um novo corpo glorificado. Isso era motivos para eles se alegrarem. Por isso eles não deveriam deixar que nenhuma circunstância momentânea os afligissem, mas que o coração e a mente deles ficassem guardadas pela paz de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, que da mesma forma nós guardemos o nosso coração na verdade de que nós estamos em Cristo Jesus e que nós possamos permanecer firmes neles e que essa verdade possa produzir paz e alegria dentro de nós. Essa é a minha oração. Amém, meus irmãos. Por isso eu gostaria agora de convidar todos vocês a fazerem uma oração comigo. Senhor Deus, te agradeço porque o Senhor se faz presente aqui, porque o Senhor fala conosco, porque nós fomos inseridos em Ti, porque nós passamos a participar em Ti, de Ti.
O teu Santo Espírito habita em nós e nós estamos unidos de uma forma íntima, de uma forma que nós nem mesmo compreendemos. Senhor Jesus Cristo, a nossa união contigo é tão bela que, por mais que livros possam ser escritos, aulas possam ser ministradas, livros e literatura possa ser produzida, nós nunca poderemos compreender. Nós só poderemos compreender o significado de permanecer firme em Ti, nos deleitando em Tua presença, nos deleitando em Ti. Que nós possamos nos alegrar, e que nós possamos ter a alegria firmada, localizada em Ti. Senhor, nós te agradecemos, que nós possamos nos alegrar no Senhor, e que nenhuma circunstância ou mal venha abater a nossa alegria, mas que a nosso coração, a nossa mente esteja guardada na paz de Deus, que excede a todo entendimento. Que nós possamos viver essa fé. Em nome de Jesus, amém.